Audiobook com Misael Danziger. E o livro de hoje, A Boa Sorte. Prefácio. À mercê do acaso. A vida é feita de acasos, circunstâncias e contingências, algumas felizes, outras não. Cresci ouvindo essa frase do meu avô paterno, editor de grande sucesso e com profunda experiência de vida. Foi ele o fundador da editora José Olímpio. Ao chegar à metade da minha jornada, me dou conta da sabedoria de suas palavras e de como o acaso esteve e está presente em todos os aspectos de minha vida e da vida de outros. Temos a impressão de que, por mais que tentemos planejar, estamos sempre, em última instância, à mercê do acaso. E tentar encontrá-lo é impossível. Será verdade? Todos nós, quando fazemos uma retrospectiva, nos deparamos com uma grande quantidade de acasos que tiveram impacto fundamental em nossa história. Comigo não foi diferente. Conheci minha mulher, companheira de 26 anos e a mãe de meus 3 filhos numa festa no Rio. Ela não queria ir e só foi por insistência absoluta da mãe. Nunca tínhamos nos visto antes e, se um de nós não tivesse ido à festa, corríamos o risco de jamais nos conhecermos, pois sua turma era diferente da minha. Meu pai, editor como meu avô, deu a maior tacada profissional de sua carreira por acaso. Em 2002, estava lendo a Weekly, revista da indústria editorial americana, quando viu uma pequena nota sobre um livro que o autor desconhecido estava escrevendo. O tema imediatamente o interessou, e ele pediu à editora um exemplar para conferir. Como a obra ainda não tinha sido publicada, ele recebeu um original e, depois de lê-lo, ficou fascinado e imaginou todos o potencial de sucesso daquele texto. Comprou os direitos autorais por $12.000 e, em 2004, a Sextante lançou O Código da Vinci, de Dan Brown. Depois que o livro foi publicado nos Estados Unidos, uma editora espanhola comprou aqueles mesmos direitos por $1 milhão. Este e outros títulos do autor venderam mais de 5 milhões de exemplares no Brasil. Com parte dos lucros obtidos, meu pai realizou um projeto que lhe deu muita alegria. Constituiu um em homenagem à sua mãe e fundou Vera Pacheco Jordão, que provê apoio permanente a várias obras sociais no Rio de Janeiro. No filme O Curioso Caso de Benjamin Button, a questão do acaso é muito bem ilustrada na cena do acidente de Daisy, vivida por Kate Blanchett, mulher do personagem principal. Um pequeno desvio em qualquer um dos eventos que antecederam o acidente a teriam livrado dele. Se o motorista do automóvel que a atingiu não estivesse fumando e olhando para as cinzas que caía justamente no momento em que ela apareceu na frente do carro, se ela não se atrasasse um pouco para sair, pois alguém a chamou de última hora, a cena é meio aflita, pois traz um conceito de fatalidade com o qual, para mim, é muito difícil de conviver. Em contrapartida ao tema da fatalidade e da nossa impotência em controlar o futuro, gosto sempre de pensar em como posso criar a oportunidade para acasos positivos e evitar os indesejáveis. Ir a eventos sociais é muito bom para quem quer encontrar uma companhia, fazer novos amigos ou estabelecer relacionamentos profissionais. É difícil criar coisas positivas quando se fica em casa à noite vendo televisão. No ramo empresarial, não dá para fazer um bom negócio sem se sentar a uma mesa de negociação. Achar que uma oportunidade não existe e não investir em persegui-la é certeza de não obter sucesso. Esse tema é muito bem explorado no livro que você está em mãos. Ele conta uma pequena fábula que encara a mensagem de que podemos influir no nosso destino e criar pré-condições para acasos positivos. Há anos venho distribuindo este livro aos meus amigos
e acho que seria muito bom se a rede escolar o adotasse. Mostrar que temos sim influência em nosso destino é um aprendizado importante. Al Alaine Balda, ex-presidente mundial da Alcoa, líder global na produção de alumínio e reconhecido como um dos executivos brasileiros de maior sucesso no mundo, disse em entrevista à revista Veja em 2003 que há muitas circunstâncias na vida que tornam alguém bem-sucedido. Você tem de estar no lugar certo, na hora certa e ter a competência certa. De repente, tudo isso se junta na mesma hora. Não tem receita do bolo. Claro que tem de trabalhar duro, mais do que os outros. Vale lembrar a piada do sujeito avarento que sempre pedia a Deus que o ajudasse a ganhar na loteria, até que um dia as nuvens se abriram no céu. Deus apareceu e disse: Tudo bem, eu faço você ganhar, mas, por favor, compre o bilhete. Parte 1: O encontro. Em uma bela tarde de primavera, Victor, um homem de aspecto elegante e informal, sentou-se naquele que era o seu banco preferido na maior parque da cidade. Ali, sentindo-se em paz, afrouxou o nó da gravata e apoiou seus pés descalços sobre um macio chão de trevos. Com 64 anos e uma vida cheia de realizações, Victor gostava especialmente daquele lugar. Mas aquela tarde seria diferente das outras, pois algo inesperado estava prestes a acontecer. Aproximando-se do mesmo banco com a intenção de se sentar, apareceu outro homem, também com 64 anos, chamado Davi. Ele tinha um ar cansado, até mesmo abatido. Percebia-se nele uma pessoa triste, embora conservasse à sua maneira certo ar de dignidade. Davi estava passando por grandes dificuldades naquele momento. Na verdade, havia anos que as coisas não iam bem para ele. Davi sentou-se ao lado de Vítor e seus olhares se cruzaram. O estranho foi que tanto um quanto o outro, ao mesmo tempo, pensaram que algum vínculo os unia, algo longínquo, mas intimamente familiar. Você é o Victor? Perguntou Davi, com respeito. Você é Davi? Retrucou Victor, já certo de que conhecia naquela pessoa o seu velho amigo. Não é possível! Não acredito! Depois de tantos tempo! Eles se levantaram e se abraçaram e soltaram uma grande risada. Victor e Davi tinham sido melhores amigos na infância, dos 2 aos 10 anos. Eram vizinhos no modesto bairro onde viveram os primeiros anos de vida. Reconheci você por esses inconfundíveis olhos azuis, disse Victor. E eu te reconheci por esse olhar tão límpido e sincero que você tem há 54 anos e que não mudou em nada, respondeu Davi. Eles, então, compartilharam boas histórias da infância e lembraram lugares e pessoas que acreditavam ter esquecido. Victor, que viu no semblante do amigo uma sombra de tristeza, disse a ele: Meu velho amigo, conte-me como foi a sua vida. Davi encolheu os ombros e suspirou. Minha vida foi uma sucessão de erros. Por quê? Perguntou Victor. Você deve se lembrar que eu e minha família deixamos o bairro onde éramos vizinhos quando tínhamos 10 anos, que desaparecemos um dia e que nunca mais se ouviu falar de nós. O motivo foi que meu pai herdou uma enorme fortuna de um tio distante que não tinha descendentes. Fomos embora sem dizer nada a ninguém. Meus pais não queriam que soubessem da sorte que tivemos. Mudamos de casa, de carro, de vizinho e de amigos. Foi naquele momento em que você e eu perdemos contato. Mas então foi por isso? Exclamou Victor. Sempre nos perguntamos o que teria acontecido. A fortuna era assim tão grande? Era assim. Além disso, parte importante da herança era uma grande empresa têxtil, em pleno funcionamento e rica em recursos.
Meu pai, inclusive, a fez crescer ainda mais. Quando morreu, eu assumi seu lugar à frente do empreendimento. Porém, tive muita falta de sorte. Tudo foi contra mim, contou Davi. O que aconteceu? Durante muito tempo, não fiz qualquer mudanças, pois tudo ia mais ou menos bem. Porém, logo começaram a aparecer concorrentes por toda parte e as vendas caíram. Como o nosso produto era melhor, eu tinha a esperança de que os clientes percebessem que a concorrência não oferecia a mesma qualidade. Mas os clientes não entendiam de tecidos. Se entendessem de verdade, teriam se dado conta. Em vez disso, procuravam cada vez mais as novas marcas que iam aparecendo no mercado. Davi parou para tomar fôlego, recordar de tudo aquilo não era nada agradável. Vitor estava quieto, sem saber o que dizer. Perdi muito dinheiro, embora a empresa continuasse sobrevivendo. Tentei reduzir os custos de todas as maneiras, mas quanto mais eu os cortava, mais as vendas caíam. Estive a ponto de criar uma marca própria, mas não tive coragem. O mercado pedia marcas estrangeiras e isso me deixou no limite. Como último recurso, pensei em abrir uma cadeia de lojas próprias. Demorei a tomar uma decisão e quando fiz, não era possível arcar com os custos dos aluguéis com o faturamento da empresa. Comecei a atrasar o pagamento das contas, acabei tendo de vender os ativos que tinha, a fábricas, meus terrenos, a minha casa, todas as minhas propriedades. Tive tudo na mão. Tive tudo que quis e depois perdi. A sorte nunca me acompanhou. O que você fez então? Perguntou Vitor. Nada. Não sabia o que fazer. Todas as pessoas que antes me elogiavam naquele momento me deram as costas. Fui de um emprego a outro, mas não me adaptei ou não conseguiram me entender. Cheguei até a passar fome. Há mais de 15 anos sobrevivo como posso. Ganho a vida com as gorjetas que consigo arranjar, levando recados e recebendo ajuda das pessoas que me reconhecem no bairro modesto onde moro agora. A falta de sorte sempre esteve ao meu lado. Como não tinha vontade de continuar falando, Davi perguntou ao amigo de infância: E você? Como foi a sua vida? Teve sorte? Vitor sorriu consigo mesmo. Como você deve lembrar, meus pais e eu éramos pobres, mais pobres do que os seus quando viviam no bairro. Minhas origens são mais do que humildes. Você sabe muito bem. Muitas noites não tínhamos sequer o que comer. De vez em quando, sua mãe chegava até nos levar alguma comida porque sabia que lá em casa as coisas iam mal. Como não pude ir ao colégio, estudei na Universidade da Vida. Comecei a trabalhar com 10 anos, logo depois de vocês terem desaparecido misteriosamente. No início, lavei carros, em seguida, trabalhei como mensageiro em um hotel. Mais tarde, consegui progredir e fui porteiro de vários hotéis de luxo. Até que, com 22 anos, percebi que eu podia ter sorte se me empenhasse. E o que aconteceu? Perguntou Davi. Com um empréstimo no banco e todas as minhas economias, comprei uma pequena fábrica que produzia bolsas de pelica e que estava a ponto de fechar. Como eu via todo tipo de bolsas nos restaurantes e nos luxuosos hotéis onde trabalhava, sabia do que as pessoas com dinheiro gostavam. Só precisava fazer o que tantas vezes tinha visto enquanto carregava as bagagens dos hóspedes. No princípio, era eu mesmo que produzia e vendia os produtos. Trabalhei de noite e nos fins de semana. O primeiro ano foi muito bom e voltei a investir tudo o que havia ganhado na compra de mais material e mais viagens por todo o país para ver o que estava sendo fabricado em outros lugares. Precisava saber mais do que todo o mundo sobre. Voltando. Precisava saber mais do que todo mundo sobre bolsas de pelica. Aprendi muito visitando as lojas e, sempre que possível, perguntava a todas as mulheres que via o que elas gostavam e não gostavam em suas bolsas. Vitor,
que se lembrava daqueles anos com verdadeira paixão, prosseguiu. As vendas foram crescendo. Durante 10 anos, continuei reinvestindo tudo o que ganhava. Procurei oportunidades onde passava, onde pensava que elas pudessem existir. Todo ano, mudava os modelos das bolsas que vendiam mais. Elas nunca deixavam de ter uma novidade. Nunca esperei até o dia seguinte para resolver um problema da fábrica. Tentei ser o responsável por tudo o que acontecia ao meu redor. Fui adquirindo pequenas fábricas, uma atrás da outra, até construir uma grande indústria. Finalmente, consegui criar um próspero negócio. A verdade é que não foi fácil, mas o resultado superou totalmente o que imaginei quando comecei tudo isso. Davi interrompeu o amigo, tentando diminuir a intensidade de seu último comentário. Você não acha que, na verdade, teve muita sorte? Você acredita nisso? Você acha realmente que foi apenas sorte? Perguntou Vitor surpreso. Não quis te ofender nem menosprezar o seu feito, respondeu Davi, constrangido. Mas acho difícil de acreditar que foi apenas você o responsável pelo seu sucesso. A sorte sorri a quem o destino caprichosamente escolhe. Para você ela sorriu, para mim não. E isso é tudo, caro amigo. Vitor ficou pensativo. Depois de um tempo, respondeu: Sabe, eu não herdei nenhuma grande fortuna, mas ganhei algo muito melhor do meu avô. Você conhece a diferença entre sorte e a boa sorte com maiúsculas? Não conheço, respondeu Davi, sem mostrar interesse. Aprendi a diferença entre sorte e a boa sorte, com uma fábula que meu avô costumava contar na época em que morávamos lá na sua casa. Sempre pensei e continuo pensando que essa história mudou a minha vida. Acompanhou-me em momentos de medo, de dúvida, de incerteza, de confusão e também nas horas de alegria, felicidade e gratidão. Graças a ela, decidi comprar a pequena fábrica com o resultado de 6 anos de muito esforço e com todas as minhas economias. Foi também essa história que influenciou outras importantes decisões que se revelaram cruciais na minha vida. Vitor continuou falando, enquanto Davi, com a cabeça afundada em teus ombros, olhava para o chão. Talvez, aos 64 anos, ninguém esteja mais afim de ouvir histórias, mas nunca é tarde para escutar algo que possa ser útil. Como diz o ditado, enquanto há vida, há esperança. Se você quiser, eu posso te contar. Como Davi ficou quieto, Vitor foi em frente. É uma história que ajudou muitas pessoas, não só gente do mundo dos negócios, mas também profissionais de todos os ramos. As pessoas que aprenderam e aplicaram a diferença entre a simples sorte e a boa sorte conseguiram excelentes resultados nas empresas em que trabalhavam. Para outras, ela serviu até mesmo para ajudá-las a encontrar o amor. Foi útil também a esportistas, artistas, cientistas e pesquisadores. E lhe digo isso porque pude observar em primeira mão. Tenho 64 anos e constatei o efeito dessa lenda na vida de muitas pessoas. Mas, mais animado e talvez movido pela curiosidade, Davi finalmente falou: Está bom, então conte-me, qual é a diferença entre sorte e a boa sorte? Vitor refletiu antes de responder. Quando sua família recebeu a herança, vocês tiveram sorte. Essa sorte, porém, não dependeu de vocês mesmos. Por isso, não demorou muito. Se houve um pouco de sorte, e é por esse motivo que agora você não tem nada. Eu, ao contrário, me dediquei a criar sorte. A sorte sozinha não depende de você. A boa sorte depende unicamente de você. Ela é que ela é que é a verdadeira. Me arrisco até a dizer que a primeira simplesmente não existe. Davi não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você está me dizendo que sorte não existe? Bem, digamos que sim, que ela existe, mas é improvável que ela aconteça especialmente a você ou a qualquer outra pessoa. E mesmo que aconteça, não dura muito.
É passageira. Você sabia que quase 90% das pessoas que acertaram na loteria não demoram mais de 10 anos para se arruinar ou voltar a estar como antes? A boa sorte, ao contrário, é possível desde que você se dedique a ela. É por isso que é chamada de boa sorte, porque é boa, a verdadeira. Por que é a verdadeira? Qual é a diferença? Insistiu Davi, que começava a se sentir intrigado com as palavras do amigo. Quer ouvir a história? Perguntou Vitor. Davi ficou em dúvidas por alguns instantes, mas acabou percebendo que, mesmo sem poder voltar no tempo, não perderia nada em escutar. Além disso, era agradável pensar que o seu melhor amigo de infância iria lhe contar uma fábula. Fora o fato de que já fazia anos que ninguém lhe contava algo como se ele ainda fosse uma criança. Está bem, vá em frente, concordou por fim. Primeira regra da boa sorte. A sorte não dura muito tempo, pois não depende de você. A boa sorte é criada por você mesmo. Por isso, dura para sempre. Parte 2. A lenda do trevo mágico. 1. O desafio de Merlin. Há muitos e muitos anos, em um reino muito distante, um mago chamado Merlin reuniu nos jardins do castelo real todos os cavaleiros do lugar e lhes disse: Já faz tempo que muitos de vocês me pedem um desafio. Alguns sugeriam a organização de um torneio entre todos os cavaleiros do reino. Outros mencionaram um concurso de destreza com lanças e espadas. Vou, no entanto, propor-lhes algo diferente. A expectativa era enorme. Mary continuou. Soube que, dentro de 7 luas, vai nascer no nosso reino o trevo mágico. Houve então uma comoção, murmúrios e exclamações entre os cavaleiros. Alguns já sabiam do que se tratava, outros não. Merlin pôs ordem na assembleia. Calma, calma. Deixe-me explicar o que é o trevo mágico. É um trevo de 4 folhas único, que dá a quem o possui um poder igualmente único. A sorte sem limites de tempo nem de espaço. Proporciona sorte no combate, sorte no comércio, sorte no amor, sorte na riqueza, sorte ilimitada. Os cavaleiros recomeçaram a falar entre si com grande entusiasmo. Todos queriam encontrar o trevo mágico de 4 folhas. Alguns chegaram a ficar em pé e começaram a emitir gritos de vitória e fazer invocação aos deuses. Merlin novamente conseguiu aplacar o tumulto e retomar as palavras. Silêncio! Não lhes disse tudo. O trevo mágico de 4 folhas nascerá no bosque encantado, para além das 12 colinas, através do vale esquecido. Não sei onde ele nascerá exatamente, mas sei que será em algum lugar do bosque. Aquela empolgação inicial veio abaixo. Primeiro fez-se um silêncio e, em seguida, os suspiros de desânimo soaram por todo o jardim. Afinal, o bosque encantado era tão extenso quanto toda a parte habitada do reino. Era milhares de hectares de mata densa e cerrada. Como encontrar um minúsculo trevo de 4 folhas naquele espaço imenso? Teria sido 100 mil vezes mais fácil procurar uma agulha no palheiro. Pelo menos isso seria um desafio possível. Diante da dificuldade da espreitada, a maioria dos cavaleiros foi abandonando o castelo real, murmurando queixas e lançando olhares de desaprovação a Merlin ao passar por ele. Avise-me quando tiver um desafio que possa ser vencido, disse um. Se eu soubesse que se tratava disso, não teria me dado o trabalho de vir aqui, reclamou o outro. Que desafio! Por que não nos envia a um deserto para encontrar um grão de areia azul? Seria mais fácil, alfinetou o outro com ironia. Um a um, os cavaleiros deixaram o jardim, atravessando as dependências do castelo para voltarem aos seus cavalos. Somente 2 permaneceram. E então? Perguntou Merlin. Vocês também não vão embora? Um deles se chamava Not e usava uma capa preta. Disse: Não há dúvida que é difícil.
O bosque encantado é enorme. Sei, porém, a quem perguntar. Acho que posso encontrar o trevo de que você fala. Vou buscar o trevo mágico de 4 folhas. Esse trevo será meu. O outro, que se chamava Cid, usava uma capa branca. Permaneceu em silêncio até que Merlin lhe dirigiu um olhar questionador e ele então disse: Se você diz que o trevo mágico de 4 folhas, o trevo de sorte limitada, vai nascer no bosque, é porque assim será. Acredita em sua palavra, por isso irei até lá. Assim, ambos os cavaleiros partiram em direção ao bosque encantado. Note em seu cavalo negro, Cid em seu cavalo branco. Segunda regra da boa sorte: muitos são os que querem ter a boa sorte, mas poucos são os que decidem buscá-la. 2. O gnomo, príncipe da terra. A viagem até o bosque encantado era longa e eles levaram 2 dias para chegar até lá. Restavam, portanto, somente 5 dias para encontrar o lugar onde nasceria o trevo mágico. Não havia tempo a perder. Apesar disso, os dois cavaleiros resolveram descansar durante a noite antes de iniciar a procura. Not e Sid viajaram separadamente e não se encontraram em nenhuma das paradas que fizeram para dar água a seus cavalos. Assim, um não sabia o lugar do bosque em que o outro estava. O bosque encantado era muito escuro, até mesmo durante o dia, pois as imensas copas das árvores mal deixavam os raios de sol chegarem ao chão. A noite foi escura, fria e silenciosa. Mas ainda assim, os habitantes da mata perceberam a presença dos dois visitantes. Bem cedo de manhã, decidido a encontrar o trevo, Not teve a seguinte ideia: o trevo mágico nascerá no chão. Quem conhece melhor de cada palmo da terra do bosque encantado? Muito fácil. O príncipe da terra, quer dizer, o gnomo. Ele mora debaixo da terra e construiu túneis subterrâneos em cada canto do bosque encantado. Ele me dirá onde o trevo mágico de 4 folhas irá brotar. Note, o cavaleiro do cavalo negro e de capa negra perguntou então a todos os estranhos seres que cruzou pelo caminho onde poderia encontrar o gnomo até que finalmente se viu diante dele. O que você quer? Perguntou o gnomo. Disseram-me que passou o dia todo procurando por mim? É verdade, afirmou Not, enquanto descia de seu cavalo. Soube que dentro de 5 noites nascerá aqui o trevo mágico de 4 folhas. Como um trevo só pode brotar da terra, você, que é o príncipe da terra, deve saber o lugar em que ele brotará. Você é o único que conhece cada palmo do subterrâneo desde o imenso bosque. Conhece como ninguém todas as raízes de todas as plantas, arbustos e árvores que há neste lugar. Se o trevo vai nascer dentro de 5 noites, você já deve ter visto suas raízes. Diga-me, aonde ele está? Pensou o gnomo. Você sabe tão bem quanto eu, continuou Not, que o trevo mágico proporciona sorte ilimitada somente aos cavaleiros. Portanto, não tem nenhum valor para você, que é um gnomo, nem para os outros habitantes do bosque encantado. Diga-me, onde nascerá? Eu sei que você sabe o lugar. O gnomo respondeu: Conheço os poderes do trevo mágico de 4 folhas. E eu sei, sua sorte é ilimitada, só com o tempo que as e eu sei, voltando, e sei que sua sorte limitada só contempla os cavaleiros que o possuírem, mas não vi suas raízes em nenhum local deste bosque. E mais, no bosque encantado nunca nasceram trevos. É impossível que o trevo brote aqui. Quem lhe disse isso provavelmente o enganou. Não será que você está me enganando? Já não terá dito a Cid, o cavaleiro do cavalo branco e de capa branca, onde nascerá o trevo mágico? Perguntou Nod num tom desafiador. Não sei o que você está falando. Não conheço esse Cid e não tenho ideia de quem disse semelhante besteira. Neste bosque nunca houve um só trevo, nem sequer de 3 folhas. Os trevos não nascem aqui simplesmente porque não podem. Deixe-me em paz. Vivo neste bosque há mais de 150 anos e jamais me haviam feito uma pergunta tão estúpida.
Adeus. Note considerou então a empreitada impossível. Não é a primeira vez que encontro alguém que não está à minha altura, pensou. Montou de novo em seu cavalo, deu meia volta e achou melhor esperar até o dia seguinte. Talvez o gnomo tivesse razão. Merlin poderia ter cometido um erro em relação ao lugar ou à data. À medida que se afastava do gnomo, montado em seu corcel negro, Nott sentiu o que costumam sentir aqueles a quem se diz que a sorte não é possível. Teve um pouco de medo. O mais fácil, porém, foi substituir o medo pela incredulidade. Simplesmente não pode ser. Foi exatamente isso que passou pela cabeça dele. Assim, decidiu ignorar o que ouvira do gnomo. Amanhã será um outro dia, e talvez a sorte me espere em um lugar diferente, pensou. Enquanto isso, Cid, o cavaleiro de capa branca, do ter... teve, na manhã do terceiro dia, exatamente a mesma ideia que Note. Ele também sabia que o gnomo era o mais indicado para lhe dizer onde o trevo mágico poderia nascer. Passou o dia tentando encontrá-lo. Perguntou a todos os habitantes do bosque com os quais cruzara pelo caminho até que, finalmente, encontrou o gnomo alguns minutos depois de o cavaleiro Note tê-lo deixado resmungando em frente a uma das entradas de sua caverna de incontáveis túneis. É você o gnomo do bosque encantado que chamam de o príncipe da terra? Perguntou Cid enquanto saltava do cavalo. Sim, sou eu. Ai, caramba, outro iluminado. E você o que deseja? Soube que dentro de 5 noites nascerá no bosque o trevo mágico de 4 folhas e pensei que. Cid não pôde acabar a frase. O gnomo ficou vermelho como um pimentão e encheu os pulmões e a bochecha de ar como se fosse estourar. Que história é essa desse maldito trevo mágico hoje? Já disse ao outro cavalheiro: não há nem jamais houve trevos de sorte neste bosque. Simplesmente não podem nascer trevos aqui. Quem afirmou o contrário está errado. Está fazendo uma brincadeira de mau gosto ou bebeu além da conta. Ou melhor, que o melhor que vocês podem fazer é voltar a seus castelos ou sair em socorro de alguma dama em perigo. Aqui estão perdendo tempo. Cid percebeu que algo estranho estava acontecendo. Segundo Merlin, o trevo mágico nasceria no bosque, mas, de acordo com Gnon, era impossível que nas atuais circunstâncias nascesse ali qualquer trevo. Os dois provavelmente diziam a verdade, mas talvez cada um tivesse a própria verdade. Portanto, continuar procurando o trevo mágico poderia ser uma perda de tempo. Se, como o gnomo dissera, fosse impossível brotar um trevo mágico naquele lugar nas atuais circunstâncias, então se tratava de saber o que estava faltando para que um trevo pudesse nascer ali. Assim Cid lhe perguntou enquanto procurava acalmá-lo. Espere, espere. Você disse que não nasceram trevos em todo o bosque encantado? Não, nunca, jamais, resmungou o gnomo enquanto entrava em sua toca. Não vá embora ainda. Por favor, explique-me por quê. Quero saber por que nunca nasceram trevos neste bosque. Gnomo deu meia volta e respondeu: por causa da terra. É evidente que é por causa dela. Ninguém nunca renovou essa terra. Os trevos precisam de terra fresca e arada, e a terra deste bosque é dura, compacta. Se ela nunca foi renovada ou arada, como é que pode nascer um único trevo por aqui? Portanto, Gnomo, o príncipe da terra, se eu quisesse ter uma só chance, ainda que apenas uma, de que crescesse um único trevo no bosque, eu deveria renovar a terra, trocá-la? Perguntou Cid. Obviamente. Ou você não sabe que só se consegue coisas novas quando se faz algo novo? Se não terão, se a terra não for trabalhada, a situação continuará a mesma. Não nascerá trevo nenhum. E você sabe aonde posso encontrar terra fértil? O gnomo já estava com meio corpo na toca e com uma das mãos prontas para fechar a portinhola de madeira que o separava do mundo exterior.
Ainda assim, respondeu a Cid, a terra nova e fértil no território das Cals, que fica perto daqui. É uma terra rica, porque onde as Cals, que são vacas anãs, depositam seu estrume, é por isso que aquela terra é boa. O cavaleiro agradeceu efusivamente ao gnomo, montou entusiasmado em seu cavalo branco e cavalgou sem perder tempo em direção ao território das Cals. Sabia que suas chances não eram muitas, mas, pelo menos, já tinha alguma coisa. Chegou ao território das vacas anãs ao anoitecer. Foi muito fácil encontrar a terra de que falara o gnomo. Era uma terra realmente fresca, arada e muito bem adubada. Ele só pôde encher 2 alforjes, que era tudo que levava no cavalo. Era o suficiente para uma pequena extensão de terreno. Em seguida, o cavaleiro Cid rumou com seus alforjes de terra nova para uma área bastante tranquila do bosque, longe de qualquer povoado. Encontrou em um lugar onde parecesse adequado e arrancou as ervas e o mato que havia ali. Depois removeu a terra velha, aquela que nunca havia sido renovada, a de sempre. Finalmente, jogou a terra nova no solo. Quando terminou, foi dormir, mas ele só havia encontrado terra para uns poucos metros quadrados. Seria justamente aquele o lugar escolhido no qual nasceria o trevo mágico? Para ser realista, seria muito improvável ter tanta sorte assim. Uns poucos metros entre milhões de hectares era como uma probabilidade em 100 milhões. No entanto, uma coisa era certa: ele havia feito algo diferente de tudo que tinha sido feito no bosque até então. Se não existiam trevos ali, se ninguém nunca o encontrara, era porque todos os que tentaram haviam se limitado a repetir as coisas de sempre, as que todo mundo fazia. Como bom cavaleiro, Cid sabia que fazer coisas diferentes era o primeiro passo para conseguir algo diferente. Ainda assim, ele sabia que eram mínimas as chances de que o trevo mágico de 4 folhas brotasse exatamente no lugar onde tinha escolhido para colocar a pouca terra fértil de que dispunha. Mas, pelo menos, já sabia porque não havia trevos, e no dia seguinte saberia mais. Disso tinha certeza. Deitado com a cabeça apoiada no chão, Cid olhava a terra que acabara de colocar sobre o solo. Pensou que o gnomo dizia a sua verdade e que Merlin também expressara a sua verdade. Eram duas verdades aparentemente contraditórias. No entanto, agindo daquela forma, colocando terra nova sobre a terra de sempre, essa aparente contradição desaparecera. Se não existiram trevos no passado, isso não significa necessariamente que no futuro eles não possam nascer aqui, uma vez que as condições do solo agora são diferentes, pensou. Adormeceu, imaginando o trevo brotando da terra nova que havia espalhado. Sonhar com isso o ajudou a esquecer a pequena probabilidade de que aqueles poucos metros fossem os escolhidos pelo destino para acolher o trevo mágico. O sol se pôs, restando apenas 4 noites. Terceira regra da boa sorte. Se você não tem a boa sorte agora, talvez seja porque está sobre as circunstâncias de sempre. Para que ela chegue, é preciso criar novas circunstâncias. 3. A Dama do Lago. O quarto dia amanheceu muito mais frio do que os outros. O canto dos canários, pitacilgos, merlos e roxinóis abafou o dos grilos. Note montou em seu cavalo e pensou que a informação que o gnomo lhe dera era realmente preocupante. É impossível que trevos nasçam no bosque encantado? E mais, nunca havia brotado um só trevo ali e o gnomo sabia do que estava falando. De qualquer modo, talvez o gnomo o estivesse enganando. Sabia que não podia confiar plenamente em suas palavras. Embora esse pensamento não levasse a lugar nenhum, ao menos o tranquilizava. Decidiu dedicar o dia a encontrar alguém capaz de desmentir a informação do gnomo.
Isso o colocaria novamente a sorte em suas mãos. Depois de cavalgar por mais de 5 horas, Not avistou ao longe, no meio do denso bosque, um grande lago. Como estava com sede e imaginava que seu cavalo também estivesse sedento, decidiu se aproximar da água. Era um lago muito bonito, estava cheio de nenúferas, como flores com flores amarelas e brancas. Bebeu um pouco de água e se sentou-se às margens do lago, enquanto seu cavalo bebia ferozmente. De repente, uma voz atrás dele o surpreendeu. Quem é você? Era uma voz feminina, doce e ao mesmo tempo profunda, frágil, mas firme, sedutora, porém desafiante. Era a Dama do Lago, uma mulher de beleza e perfeição nunca vistas, modelada com a forma da água que emergia do lago de uma forma impressionante. Note, havia ouvido falar dela. Rapidamente percebeu que podia conseguir com essa dama a informação sobre a sua tão importante missão. Sou Note, o cavaleiro de capa preta. O que você e seu cavalo estão fazendo perto do meu lago? Já mataram a sede? E o que querem agora? Então, estão acordando os meus nenúferas, esta é a hora do sono deles. Meus nenúferas dormem durante o dia e cantam à noite. Se eles acordarem, esta noite não cantarão. Seu canto evapora a água do lago durante a noite. Se eles não cantarem, a água não vai evaporar. Se a água não evaporar, o lago transbordará. E, se o lago transbordar, muitas flores, plantas e árvores morrerão afogados. Fique em silêncio e desapareça. Não acorde os meus nenúfares. Calma, calma, interrompeu Not enfaticamente. Não me conte de sua vida. Seus problemas não me interessam. Já estou indo embora. Só quero lhe fazer uma pergunta, Dama do Lago. Você que fornece água a todo o bosque encantado, você que rega todos os cantos deste lugar, diga-me, onde cresce os trevos aqui? Ela começou a rir. Eram gargalhadas tristemente brincalhonas. Ria com uma estranha discrição. O riso era agudo, mas também grave. Quando parou de rir, ficou séria e afirmou: Os trevos não podem nascer neste bosque. Não vê que a água que distribuo aqui chega a todas as partes por infiltração? Não sai de mim através dos rios e regatos. É filtrada pelas paredes do lago e chega a todos os pontos do bosque encantado. Os trevos necessitam de muita água. Por acaso viu poças em algum lugar deste bosque? Precisam que um riacho lhes leve água permanentemente. Jamais encontrará um trevo neste bosque. A dama do lago mergulhou de novo. Foi impressionante. O vapor de água que lhe dava forma se diluiu e, simplesmente, caiu no lago como se fosse milhares de gotas de chuva. Note, quase não prestou atenção ao maravilhoso espetáculo que acabara de ver. Estava farto de ouvir a mesma história. Sério e pensativo, se perguntou o que estaria acontecendo. Começava a tomar consciência de que poderia ser verdade, que ele nunca teria sorte. Isso lhe provocou um medo mais intenso do que o que sentira no dia anterior após falar com o gnomo. Preciso encontrar alguém que me diga o contrário. Tenho que falar com alguém que me assegure que a sorte está aqui, que o trevo mágico pode brotar no bosque encantado, disse a si mesmo. Começou a odiar a sorte. Era algo abominável. Era a coisa mais desejada, mas também a mais inacessível do mundo. Ele não podia suportar esse sentimento. Esperar a sorte o deprimia, mas era tudo que podia fazer, já que que alternativa ele tinha? Sentindo-se assim, voltou a montar em seu cavalo e cavalgou pelo resto do dia, vagando pelo bosque encantado sem direção, na esperança de ter a sorte de encontrar o trevo mágico de 4 folhas. Naquele mesmo dia, o cavaleiro Cid se levantou um pouco depois da hora que tinha acordado no dia anterior. Como havia renovado a terra até tarde, resolveu dormir 1 hora a mais.
Enquanto comia uma maçã que compartilhou com o seu cavalo branco, pensou no que faria naquele dia. Já tenho a terra, agora preciso saber de quanta água vou precisar. A probabilidade de ter escolhido o lugar certo é mínima, eu sei. Mas, se este for o lugar escolhido, então devo fazer com que a terra receba a quantidade adequada de água. Ele não teve a menor dúvida. Não era segredo que, de todos os habitantes do Bosque Encantado, a Dama do Lago era a única que tinha água. Custou-lhe um pouco encontrá-la. Precisou perguntar aqui e ali e pedir ajuda de vários animais que encontrou no caminho. Ele chegou ao lago, ele chegou ao lago alguns minutos depois de Norte ter saído. Aproximou-se bem devagar. Procurava não fazer barulho, mas, sem querer, pisou em uma casca de noz que estalou. Imediatamente a dama do lago emergiu imponente. Ela repetiu a mesma queixa que havia feito a Note. O que você e seu cavalo branco estão fazendo perto do meu lago? O que querem? Estão acordando os meus nanúferes. E é hora do sono deles. Meus nanúferes dormem de dia e cantam à noite. Se forem acordados, esta noite não cantarão. Seu canto evapora a água do lago durante a noite. Se eles não cantarem, a água não vai evaporar. Se a água não evaporar, o lago transbordará. E se o lago transbordar, muitas flores, plantas e árvores morrerão afogadas. Fiquem em silêncio e desapareça. Não acorde os meus nenúferes. Sid ficou atônito, não só pela magnificência do espetáculo que acabara de ver, mas pelo grave problema que a Dama do Lago lhe revelara. Ele precisava de água para regar a área escolhida. Contudo, sem dúvida, acordaria os nanufres se dedicasse todo dia a apanhar água do lago. As coisas estavam ficando complicadas. Não havia água em nenhum outro lugar no Bosque Encantado. O que fazer? Como ele era uma pessoa sensível, a beleza, a tristeza e a ansiedade na voz da Dama do Lago o levaram a se interessar pelo seu problema e a tentar ajudá-la. Diga-me, por que não sai água deste lago? De todos os lagos nascem regatos e rios. Pela primeira vez, a voz da Dama do Lago era uma voz sem contraste, uma voz triste, uma voz de dor. Porque não há continuidade no meu lago, não há novos rios que saiam de mim. Eu só recebo água, mas nenhum riacho brota do meu seio. Por isso, tenho de viver sempre esperando que os nanúferes durmam para que possam cantar à noite. Durante o dia, fico acordada para velar o sono deles, e à noite, seus cantos não me deixam desfrutar do sono. Vivo escrava da minha água. Por favor, vá embora e não desperte os meus nanúferes. Cid, então, percebeu que o lago tinha uma abundância justamente do que lhe fazia falta: água. Eu posso ajudá-la, ele propôs. Diga-me, porém, uma coisa: de quanta água um trevo precisa? A dama do lago respondeu: precisa de água em abundância, de água clara, de um riacho. A terra na qual nascem os trevos deve estar sempre úmida. Então posso ajudá-la, e você pode me ajudar. Shhh! Não grite assim que os meus nenúfer que um nanúfer já acordou. Explique-me como. Se você me permitir, abrirei um sulco na margem do lago para que um regato nasça a partir de você, e assim conseguirei com que a água não se acumule mais no seu seio. Não farei barulho, pois cavarei com cuidado um sulco na terra e a água sairá do seu lago. Dessa maneira, não haverá mais necessidade de se preocupar com os nanúferes. Você poderá dormir sempre que quiser. A dama do lago ficou pensativa, mas depois concordou. Está bem, mas não faça barulho. Imediatamente, para espanto de Sidney, ela desapareceu. Sem esperar um instante, ele improvisou uma enxada com sua espada e a pendurou no lombo do seu cavalo. Dessa forma, à medida que voltava ao terreno que escolhera, a espada cavava um sulco no solo e a água o seguia, liberando o lago da sua pesada carga. A água chegou até a terra fresca e fértil. Cid conseguiu.
Ele havia encharcado a terra e criado um riacho de água clara, o que nunca existira antes no Bosque Encantado. Assim, ele se preparou para dormir no espaço que havia criado. Refletiu sobre o que acontecera e lembrou-se do que seu mestre sempre lhe dizia: a vida lhe devolve o que você lhe dá. Os problemas dos outros são, frequentemente, a metade das suas soluções. Quem compartilha sempre ganha mais. Era justamente o que havia ocorrido. Ele já estava disposto a renunciar à água, mas, quando começou a entender o problema da Dama do Lago, percebeu que ambos precisavam da mesma coisa e que, com uma só ação, os dois sairiam ganhando. Curiosamente, Sid percebeu que estava cada vez menos preocupado se o lugar que escolhera seria realmente onde o trevo mágico nasceria. Talvez devesse se sentir um pouco tolo por trabalhar tanto por um lugar onde o trevo provavelmente não nasceria. Mas não se sentia assim. A certeza de que estava fazendo o que devia era mais forte do que pensar se teria sorte ou não com a escolha do lugar. Por quê? Não sabia. Talvez porque regar é o que, voltando, talvez porque regar é o que é preciso fazer depois de arar e cuidar a terra. Ele fazia o que tinha de ser feito. É claro que ele sabia que era muito pouco provável que o lugar que escolhera para renovar a terra e regá-la seria justamente o destinado a brotar o trevo mágico de 4 folhas. Mas ele conhecia duas razões que impediam o nascimento do trevo no bosque. No dia seguinte, teria mais informações, tinha certeza disso. Com a cabeça pousada no chão, ele tentava adormecer enquanto olhava com esperança a terra nova regada pelo riacho. Mais uma vez, visualizou o trevo mágico brotando e crescendo. Nessa noite, porém, a imagem do trevo apareceu em sua mente mais nítida e real do que na noite anterior. Isso o deixou feliz. A noite caiu. Só restava 3 noites. Quarta regra: dá boa sorte. Preparar as condições favoráveis para a boa sorte não significa buscar somente o benefício para si mesmo. Criar as condições nas quais outros também ganham atrai a boa sorte. Capítulo 4: A Sequoia, Rainha das Árvores. Na manhã seguinte, Note, o cavaleiro de capa preta, se levantou muito desanimado. Considerando as informações do gnomo e da dama do lago, estava perdendo tempo. Seu empenho não seria em vão? Chegou a pensar em voltar. No entanto, a viagem até o Bosque Encantado tinha sido longa e já estava ali. Optou ficar até o sétimo dia. Talvez finalmente encontrasse alguém que lhe dissesse onde achar o trevo mágico de 4 folhas. Note não sabia o que fazer. Com quem poderia falar agora? Montando em seu cavalo, vagou pelo bosque sem ter aonde ir. Cruzou com toda espécie de seres estranhos, mas não achou nenhum trevo. Enquanto cavalgava, olhava para o chão procurando uma pista capaz de indicar aonde aquele trevo poderia germinar. De repente, percebeu que não falara ainda com a Sequoia, o primeiro habitante do Bosque Encantado. Ela saberia lhe dizer algo. Como diziam que a sequoia era a primeira árvore nascida no Bosque Encantado, ele cavalgou até o centro da mata, aonde a encontrou. Note apeou o cavalo e aproximou-se. Sabia que naquele bosque todos os seres vivos, inclusive muitos dos animais, tinham a capacidade de falar. Assim, dirigiu-se à sequoia e perguntou: Sequoia, rainha das árvores, você consegue falar? Não houve resposta. Ele insistiu. Sequoia, rainha das árvores, estou lhe fazendo uma pergunta. Faça o favor de me responder. Não sabe quem eu sou? Sou o Cavaleiro Note. A sequoia começou a mexer seu impressionante tronco e disse ao cavaleiro: Já sei quem você é. Por acaso não sabe que conheço cada uma das árvores deste bosque?
Não sabe que por nossas folhas, todas nós estamos em contato físico uma com as outras? As informações correm rapidamente por nossos galhos. Faça a sua pergunta, se quiser, mas depois vá embora. Estou cansada. Tenho mais de 1000 anos. Falar me cansa. Serei breve, respondeu Note. Soube que é possível que dentro de 3 noites nasça no Bosque Encantado o trevo mágico de 4 folhas, o trevo de sorte ilimitada. Mas tanto o gnomo como a dama do lago me disseram que jamais cresceu um só trevo aqui. Você vive neste bosque desde que ele existe. Sabe de tudo, o que acontece, porque conversa e sempre conversou com todas as árvores. A minha pergunta é muito simples. É verdade que nunca houve um trevo neste bosque? A sequoia levou um tempo para responder. Passou por sua memória de 1000 anos, revendo todos os anos de sua vida. Em cada um dos 1000 anéis que formam o interior de seu largo tronco. Isso demorou. Como os minutos iam passando, o cavaleiro Note perdeu a paciência. Vamos, responda! Estou com pressa, protestou. Estou pensando. Estou recordando. Você é impaciente, como a maioria dos seres humanos. Seria melhor se vocês fossem como as árvores, que são muito mais pacientes. Passaram-se mais alguns minutos. Note, muito apressado, deu a volta para ir embora, pensando que a sequoia não queria responder. Ela, porém, começou a falar justamente no momento em que o cavaleiro se preparava para partir, como se fosse uma bibliotecária que tivesse revisto 1000 fichas de livros à procura de uma obra específica. A árvore respondeu no fim de sua pesquisa. Está certo. Nunca nasceu um trevo no Bosque Encantado, muito menos um trevo mágico de 4 folhas. Em tempo algum, nestes 1000 anos, nunca. Note ficou desolado. Provavelmente Merlin teria recebido uma informação errada. Pior que isso, começou a lhe passar pela cabeça que o mago poderia tê-lo enganado. Notch sentiu-se deprimido de verdade. Era o terceiro habitante do bosque que dizia não haver sorte para ele. Estava tão obcecado com essa realidade que não conseguia ver nada além dela. Realmente, escutar dos outros o que já se sabe só leva a afundar-se na própria evidência. Qualquer pessoa que, como Note, estivesse obcecada em saber se havia ou não trevos no bosque, não conseguiria pensar em outra coisa que não fosse isso. Ele não se deu conta de que era preciso fazer alguma coisa a respeito. Por isso, o cavaleiro estava tão abatido e sentia-se uma vítima, usado e enganado. Ele se encontrava numa situação em que não via qualquer possibilidade de sucesso. Naquela manhã, o cavaleiro Cid se levantou mais satisfeito do que no dia anterior. Observou alegre tudo que já havia providenciado: terra fértil, água abundante. Se o lugar em que nasceria o trevo mágico fosse este, agora ele precisaria saber o quanto de sol e de sombra seria necessário. Cid era um cavaleiro e não um especialista em jardinagem. Por isso, tinha que falar com alguém que conhecesse muito bem as plantas e as árvores. Mas quem? Logo se lembrou. Claro! Como não? A sequoia é a árvore mais sábia do bosque. Ela saberá quanto de sol é necessário para um trevo. Cid cavalgou até o centro do bosque encantado, desceu do seu cavalo e foi até a árvore. Pouco a pouco, como pouco antes havia feito, Note. Aproximou dela e perguntou: Distinta sequoia, rainha das árvores, pode falar? Não obteve resposta, mas insistiu. Respeitada e venerada sequoia, rainha das árvores, se não estiver muito cansada, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Se você não puder falar agora, voltarei em outro momento. A verdade é que a sequoia havia decidido não responder a outro arrogante cavalheiro que lhe viesse fazer perguntas.
mas logo viu que Cid não era impaciente nem arrogante. Pela amabilidade de suas palavras e seu respeitoso gesto de inclinar a cabeça e apoiar o joelho no chão, ela deduziu que era uma pessoa distinta. Quando ele já estava indo embora, ela o chamou. É verdade que estou cansada. Diga-me, porém, qual é a sua pergunta? Obrigado por me atender, rainha das árvores. A minha pergunta é muito simples. Quanto de sol é preciso para que um trevo possa crescer, no caso de dispor de terra nova e água suficiente? Disse a árvore. Dessa vez, contudo, levou bem menos tempo para se pronunciar, porque conhecia perfeitamente a resposta. Um trevo precisa tanto de sol como de sombra. Mas não há nenhum lugar assim por aqui. Como você já deve ter percebido, neste bosque só tem sombra. Por isso, nunca nasceu um trevo aqui. Esta é a resposta à sua pergunta. Até logo. Mas o cavaleiro Cid não desanimava facilmente. Espere, espere! Só mais uma pergunta, eu lhe imploro. Você, que é a rainha das árvores, me permite podar alguns galhos das suas súditas? Tenho sua autorização para fazer isso? A sequoia respondeu: Minha permissão não é necessária. Você tem apenas que tirar as folhas e os galhos secos. Neste bosque, ninguém jamais trabalhou para manter limpas as copas das árvores. Nossos galhos nunca foram podados. Por isso, a luz não penetra aqui. Os moradores deste lugar são preguiçosos e sempre deixam suas obrigações para o dia seguinte. Se você se dedicar apenas um pouco a essa tarefa, conseguirá fazer com que haja luz e sombra por igual sob qualquer árvore. Basta retirar as folhas e os galhos secos. E não precisa da minha autorização, pois toda árvore que receber essa atenção ficará encantada. Cortar os galhos velhos, livrar-se do que já não serve, é sempre um impulso para a vida de uma árvore e para o que está ao seu redor, concluiu ela, agora num tom caloroso e amável. Obrigado, muito obrigado, majestade, respondeu Cid, levantando-se e, sem dar as costas à grande sequoia, recuando até chegar ao seu cavalo. O cavaleiro de capa branca cavalgou firme e apressadamente até o lugar onde havia renovado a terra e feito chegar a água, mas já era bem tarde. Pensou então em deixar para limpar os galhos no dia seguinte. De fato, não lhe restava mais nada para fazer. Já tinha a terra, a água e sabia qual era a quantidade apropriada de sol. Podia agora descansar e dedicar o último dia a podar as árvores. Imediatamente, porém, lembrou-se do que a sequoia lhe dissera. Não deixe para o dia seguinte. E também de um conselho que sempre lhe fora útil. Haja e não adie. Era verdade que ninguém mais Voltando, era verdade que não havia mais nada para fazer e ele dispunha de todo o dia seguinte para cortar os galhos velhos. Mas, se começasse naquele momento, teria mais um dia e um dia a mais poderia ser importante. Assim, aproveitou as poucas horas de luz que ainda restava para dar início à tarefa. Fiel aos seus princípios, Cid resolveu agir e não adiar as coisas que devem ser feitas. Subiu até a copa das árvores de seu pequeno terreno e se dedicou com paixão a limpar as folhas e os galhos mortos. As árvores eram muito altas e ele teve de subir uma a uma, com a ajuda de uma corda que trouxe consigo. Usando a espada, cortou os galhos secos e eliminou as folhas mortas, sem machucar o tronco nem os ramos vivos. Trabalhou durante boa parte da noite, com total empenho, como se aquele serviço fosse a única coisa que importasse naquele momento, o seu aqui e agora. O resultado final ficou excelente. Ele se sentiu muito feliz. Curiosamente, não se preocupava mais com o fato de que o trevo mágico de 4 folhas pudesse ou não nascer no lugar que ele escolhera para renovar a terra
canalizar a água e limpar os ramos e as folhas. Afinal, já sabia do que um trevo precisava para germinar e tinha cuidado de tudo. A que tarefa se dedicaria no dia seguinte? Talvez ainda houvesse alguma coisa que aparentemente não fosse necessária, mas imprescindível. Sentiu que se alegrava com o que estava fazendo, que se dedicava com paixão e que tudo aquilo tinha um sentido, qualquer que fosse o resultado final. Uma noite mais, Cid visualizou seu trevo mágico, dessa vez lindamente enraizado na terra úmida do pequeno espaço que havia criado. Imaginou suas 4 folhas, todas com a forma similar de um coração, abertas para receber a luz do sol que passeava entre os galhos das árvores gigantescas que o cercavam. Embora o cavaleiro não soubesse explicar, quanto mais ele sabia como criar as condições para que o trevo mágico nascesse, menos se preocupava com o fato de ter escolhido corretamente o lugar que isso se daria. A noite, por fim, caiu. Só restava 2 noites. Quinta regra da boa sorte. Se você deixar para amanhã o trabalho que precisa ser feito, a boa sorte talvez nunca chegue. Criar as condições favoráveis requer dar um primeiro passo. Faça isso ainda hoje. Capítulo 5. Ston, a mãe das pedras. Durante o 6º dia, Note, abatido, se pôs a vagar pelo bosque encantado. Ele não acreditava que fosse encontrar um único trevo, mas também não queria voltar sozinho ao castelo real. Se ia fazer um papel ridículo, preferia compartilhá-lo com Cid. Além disso, custava-lhe tanto reconhecer seus erros e fracassos que resolveu responsabilizar os outros. Sou vítima de um erro ou de um engano do Merlin, dizia a si mesmo. O 6º dia foi o mais cansativo de todos que Note passou no bosque. Embora tenha caçado muitos animais raros e descoberto plantas exóticas, não aconteceu nada de especialmente relevante. O pior era a sensação que o deprimia muitíssimo. Estava convencido de que não teria sorte na vida. Do contrário, já teria encontrado o trevo mágico. A não ser, claro, que Merlin o tivesse enganado. Mas, se Merlin o enganara, por que não voltava para o castelo? Porque, no fundo, continuava esperando. Esperar significava dar razão a Merlin e continuar confiando na sorte. Por outro lado, quanto mais esperava, mais tinha certeza de que a sorte não chegaria. O que ele estaria fazendo de errado? Por que era tão desgraçado? O prazo ainda não se esgotou. Eu mereço a sorte. Sou especial. Mas depois de todos esses dias aqui, não parece que encontrei o trevo, ele dizia a si mesmo. Assim, transcorreu o dia do cavaleiro do corcel negro e da capa negra. Como não havia nada mais a fazer, ele decidiu procurar Ston, a mãe das pedras. Queria confirmar com alguém mais o que já sabia, que no bosque encantado não necessitaria nenhum trevo mágico, que ele não era uma pessoa de sorte. Não é de se estranhar que Note agisse assim, pois este é um traço curioso de quem pensa não ter sorte. Procurar outras pessoas que confirmem a sua forma de ver a vida. Ninguém gosta de ser vítima, mas se colocar na posição de vítima aparentemente, e só aparentemente, não exime de toda nos exime de toda a responsabilidade por nosso infortúnio. Ston estava no cume do penhasco dos penhascos, uma montanha inóspita, toda feita de pedras. A escalada foi penosa. De lá, via-se quase todo o bosque encantado. Note pensou que gostaria de encontrar Cid para lhe perguntar se também queria voltar logo ao castelo real. Ao chegar no cume, o cavaleiro encontrou Ston, a mãe das pedras, falando com outras pedras. Ston se dirigiu a ele. Olha só, um dos cavaleiros que andam procurando o trevo. Há 4 dias que não se fala de outra coisa no bosque. Encontrou o trevo mágico?
Perguntou ela, dando risadinhas alegres. Você sabe que não, respondeu Nott, visivelmente aborrecido. Diga-me, Stone, é verdade que não há nem haverá um trevo mágico de 4 folhas neste bosque? Ou será que há algum por aqui entre estes penhascos? Não é possível, não é mesmo? A mãe das pedras se esbaldava de tanto rir. Mas é claro que não! Como você quer que cresçam trevos entre as pedras? Dá para ver que você está ficando transtornado depois de tantos dias vagando pelo bosque encantado. Você devia ter cuidado. Se passar muito tempo aqui, vai acabar enlouquecendo, como quase todos os humanos que andaram por este lugar sem um objetivo claro. Não, aqui não há trevos. Os trevos mágicos de 4 folhas não podem nascer aonde existem pedras. Note, desceu devagar o penhasco dos penhascos, ouvindo durante todo o percurso as gargalhadas de Stone. Já não havia mais nada que pudesse fazer. Seu temor finalmente tinha se confirmado. Não terei boa sorte, pensou. Logo, lembrou-se de Sid e se alegrou com a amargura ao pensar: aquele outro louco tampouco encontrará o trevo mágico, por mais que ande pelo bosque. Imaginar o fracasso de Sid o tranquilizava, o consolava e até o deixava contente. Se não há um trevo mágico para mim, também não haverá para ele, disse em voz alta, com raiva e convencido de suas palavras. Em seguida, montou em seu cavalo e partiu em busca de um lugar para dormir. Ao se levantar de manhã, Sid percebeu que o trabalho da noite anterior surtira bons resultados. Viu um lindo espetáculo, a névoa se dissipando e dando lugar a raios de sol dourados que iluminavam a terra que ele havia colocado ali no primeiro dia. Assim, pôde comprovar que, para sua grande satisfação, que o sol e a sombra penetravam de igual em cada um dos palmos da terra renovada. Sentia-se verdadeiramente orgulhoso e feliz. Tinha renovado a terra, podado as árvores para que o sol pudesse chegar até ela e também umedecido o solo. Como aquele era o último dia, ele tinha que decidir exatamente como empregar o seu tempo. Uma vez que tomara todas as providências que considerava necessárias, o melhor agora era verificar se restava algo a fazer. Como ele mesmo dizia, o copo está meio cheio, portanto, precisava saber como enchê-lo por inteiro. Caso tivesse acertado o lugar em que o trevo mágico nasceria, como Merlin dissera. Como havia pensado na noite anterior, devia descobrir se, naquele momento, ainda faltava fazer alguma coisa que fosse, aparentemente desnecessária, mas imprescindível. Terra, água, sol. O que mais poderia faltar? Assim, ele passou o sexto dia perguntando a todos os seres que encontrava pelo bosque o que poderia estar faltando para a terra, além do sol, da sombra e da água, para que um trevo de 4 folhas nascesse ali. Mas ninguém soube lhe dizer o que faltava. Já era meio-dia e não lhe vinha em mente a quem mais perguntar. Cid ansiava por inspiração e perspectiva. Assim, lhe ocorreu ir ao ponto mais alto do bosque para ver de lá se havia algo que lhe chamasse a atenção. A perspectiva, a distância e a visão do horizonte sempre dão ideias úteis e inesperadas, pensou. Todos os cavaleiros sabiam que o local mais elevado do bosque era o penhasco dos penhascos. Contudo, ao se aproximar, Cid reparou que o lugar era altíssimo e restava somente meio-dia para que terminasse o prazo dado por Merlin. Faria sentido escalar o rochedo? Ainda que tivesse uma inspiração, não lhe restaria muito tempo para fazer alguma coisa. Mesmo assim, decidiu subir. Por quê? Simplesmente porque pensou no que já tinha feito e no quanto havia investido de trabalho e dedicação.
Partindo do que já conseguira, talvez fosse aconselhável empenhar-se até o fim para saber se ainda faltava algo a fazer. Em sua escalada, Sid começou a sentir a suave brisa que soprava à medida que se afastava do nível do chão. Finalmente chegou ao cume. Sentou-se e passou a olhar o horizonte em busca de inspiração. Nada. De repente, uma voz o assustou. Ela saía da pedra debaixo de seus pés. Era Ston, a mãe das pedras. Você está me amassando! Sid deu um salto tão grande que quase rolou do penhasco abaixo. Uma pedra que fala? Era só o que me faltava encontrar. Não sou uma pedra que fala. Sou Ston, a mãe de todas as pedras, afirmou, visivelmente aborrecida. Suponho que você seja o outro cavaleiro que anda procurando, o trevo mágico. Você é realmente a mãe das pedras? Então não entende muito de trevos, não é? Evidentemente que não entendo de trevos, mas de uma coisa eu sei, respondeu ela. Já disse o mesmo ao outro cavaleiro vestido de negro: trevos de 4 folhas não podem crescer onde há pedras. Você disse de 4 folhas? Replicou Cid. Sim, de 4 folhas. E os de 3 folhas? Ele tornou a perguntar. Os de 3 folhas, sim, podem nascer no solo pedregoso, mas os de 4 folhas crescem com menos forças e, por isso, precisam de um solo totalmente livre de pedras que impeçam seu crescimento. Esse pequeno comentário sobre a diferença entre um trevo de 3 e um de 4 folhas poderia parecer banal para muita gente, mas não para Sid. Estava certo de que, em geral, os elementos-chave só são descobertos nos pequenos detalhes. No óbvio e no conhecido, dificilmente se encontra a resposta para o que é aparentemente desnecessário, mas imprescindível. Claro! Como não percebi isso antes? Muito obrigado. Agora preciso ir embora, pois tenho pouco tempo. Cid desceu depressa ao penhasco dos penhascos. Precisava correr com toda a velocidade, pois não havia tirado as pedras do seu pedaço de terra. Ao chegar, ainda restava 2 horas de sol. Ele removeu todas as pedras, uma a uma. De fato, o local estava cheio delas. Se por acaso aquele fosse o lugar certo para que o trevo mágico brotasse, isso seria impossível por causa das pedras. Cid percebeu como era importante valorizar e reconhecer o que tinha alcançado, o que ele definia como a parte já cheia do copo, assim como se concentrar no que pudesse estar faltando. Voltando, assim como se concentrar no que pudesse estar faltando. Isso sempre o havia ajudado a seguir adiante. Mesmo quando parece que a pessoa já fez tudo e que não há mais nada a fazer. Se ela mantiver a atitude adequada, se permanecer disposta a saber se ainda falta algo a fazer, sempre encontrará uma pista para um bom caminho. De fato, foi isso que aconteceu. Que bom ele não ter deixado a poda dos galhos para o dia seguinte. Caso contrário, nunca saberia que era necessário retirar as pedras. E mais uma noite, Cid dormiu perto do espaço que criara. E uma vez mais imaginou o belo trevo mágico em todo o seu esplendor, no centro da terra que ele havia preparado, iluminado, regado e livrado das pedras. Antes de adormecer, imaginou estar segurando o trevo nas mãos. Sentiu sua suave textura ao encostá-lo na pele, sua intensa cor verde, suas belas folhas desdobradas. Ele chegou até mesmo a sentir o agradável cheiro da clorofila que o trevo mágico exalava. Era tudo tão real que, pela primeira vez, ele teve a certeza de que o trevo nasceria ali. Era capaz de imaginá-lo e podia senti-lo com riqueza de detalhes. Isso lhe fez muito bem, e assim foi tomado por um profundo sentimento de serena alegria e paz interior. Acontecesse o que acontecesse, no dia seguinte ele saberia disso,
Também tinha certeza. Logo ficou tudo escuro. Restava somente uma noite. Era a véspera do dia em que deveria nascer no Bosque Encantado o trevo mágico de 4 folhas, o trevo da sorte ilimitada. Sexta regra da boa sorte. Às vezes, mesmo que as condições favoráveis estejam aparentemente presentes, a boa sorte não chega. Procure nos pequenos detalhes o que for aparentemente desnecessário, mas imprescindível. Capítulo 6. O encontro dos cavaleiros no Bosque Encantado. Na última noite, enquanto Nott procurava um lugar para dormir, percebeu que cavalgava por um trecho de terra fresca, regada e sem pedras. E, ao olhar para cima, descobriu que havia uma abertura por entre as copas das árvores. Mas, adiante, viu Cid deitado, com seu cavalo preso numa árvore. Cid! Ele se levantou, pois ainda não tinha dormido. Nott! Como vai? Encontrou o trevo? Perguntou Nott a Cid. Não. Bem, na verdade, já não o procuro há 3 dias. No primeiro dia, o gnomo me disse que não havia trevos em todo o bosque, e assim decidi deixar de procurar. Então, perguntou Nott, e que diabo você está fazendo aqui? Por que não volta ao castelo? Antes de Cid responder, Nott observou que as roupas dele estavam manchadas com o musgo que crescia no tronco das árvores, as botas elameadas e sua indumentária nitidamente suja, com o resultado dos últimos 4 dias passados no Bosque Encantado. Mas o que aconteceu com você? Desde que Gnome me disse que os trevos não nascem no Bosque Encantado, me dediquei a criar este espaço. Veja, há terra nova e bem adubada e regada. Veja, amigo, eu lhe mostrarei o riacho que fiz chegar até aqui, a partir do lago onde mora a dama e... Olhe! Continuou Cid, emocionado e feliz por poder mostrar a alguém o que havia criado. Estas são todas as pedras e galhos que retirei em 2 dias, porque você sabe, onde há pedras, Nott o interrompeu. Você está louco? Por que está plantando uma horta a uns poucos metros, quando, na realidade, não tem a menor ideia de onde vai nascer o trevo mágico? Não sabe que este bosque é milhões de vezes maior do que este pequeno terreno? Você é bobo ou o quê? Você não vê que não faz sentido ter feito tudo isso se ninguém pode lhe dizer qual é o lugar que deve ser preparado? Você ficou doente. Logo, nos veremos no Castelo Real. Vou procurar um lugar tranquilo para passar a noite. Nott desapareceu entre as árvores. Cid ficou olhando surpreso para ele depois de tudo o que ouvira e pensou como seus botões. Merlin disse que poderia encontrar o trevo mágico, mas não disse que não seria necessário fazer alguma coisa. Sétima regra da boa sorte. Para quem só acredita no acaso, criar as condições favoráveis parece absurdo. Para quem se dedica a criar as condições favoráveis, o acaso não é motivo de preocupação. Capítulo 7. A bruxa Morgana e a coruja visitam Nott. A última noite poderia ter transcorrido serenamente, mas não foi assim para nenhum dos dois cavaleiros. Enquanto Nott dormia, esperando ansiosamente amanhecer para voltar ao castelo, um barulho o assustou de tal forma que ele se levantou dando um salto e desembainhando a sua espada. Fez a coruja da bruxa Morgana, que estava de pé ao seu lado, parcialmente iluminada pelo fogo que o cavaleiro havia acendido para suportar o frio. Quem é você e o que deseja? Tenha cuidado, pois minha espada está afiada. Guardia, vim fazer um trato com você. Nott, cavaleiro do corcel negro e da capa negra. Um trato? Que trato? Não quero fazer pactos com bruxas, e muito menos com você, Morgana. A sua fama é péssima. Você tem certeza? É sobre um trevo de 4 folhas, disse sutilmente a bruxa, mostrando os dentes escuros enquanto franzia o nariz pontudo e esfregava as mãos enrugadas, tentando exibir um sorriso amigável. Nott embaiou a espada e se inclinou para ouvi-la. Vamos conversar.
O que você sabe? Perguntou ele. Sei onde nascerá o trevo mágico de 4 folhas. Vamos, rápido! Diga-me! Exigiu o cavaleiro com impaciência. Eu lhe direi, se antes me prometer cumprir a sua parte no trato. E que parte é essa que devo cumprir? Perguntou Note. Quero que mate Merlin com a sua espada assim que o encontrar. Como? Por que mataria Merlin? Porque ele enganou você. Ele sabe onde nascerá o trevo mágico, assim como eu sei. O pacto é muito claro. Eu lhe digo onde encontrar o trevo mágico e você mata Merlin. Sorte limitada para você e fim dos meus problemas de feitiçaria. Com a morte de Merlin, você consegue o trevo mágico e eu fico livre do meu principal rival. Note estava tão desanimado e frustrado, com tanta vontade de se vingar de Merlin e ganhar de Cid, que decidiu aceitar. Isso é comum. Quando uma pessoa perde a fé em sua capacidade de criar a boa sorte, ela tenta comprá-la do primeiro que a oferece. De fato, quem espera encontrar a sorte acredita que isso é algo fácil e que não requer trabalho. Foi exatamente o que aconteceu com Lot. Trato feito. Diga-me, onde nascerá o trevo mágico? Lembre-se de que me deu a sua palavra. O trevo mágico nascerá amanhã, no jardim do Castelo Real. Não está e nunca estará neste bosque. Como? Surpreendeu-se Note, que não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. Claro! Você não percebe? Merlin pretendia enganar todos os cavaleiros com seu estratagema. Ao lhes apresentar o desafio de procurar o trevo no Bosque Encantado, ele acreditava que todos viriam aqui e perderiam tempo. Mas só 2 fizeram isso. Merlin pensava que viriam mais. De qualquer maneira, ele conseguiu desviar a atenção do jardim do Castelo Real. Ninguém espera encontrar o trevo mágico lá, mas Merlin estará lá amanhã para acolhê-lo. Você precisa se apressar. Foram necessários 2 noites para chegar aqui e só lhe resta uma noite para voltar. Sele seu cavalo e cavalgue por toda a noite, mesmo que o corcel negro morra de cansaço. Note, estava louco de raiva. No fim, tudo fazia sentido. Foi por isso que todos os habitantes do Bosque Encantado me viram como um imbecil que perdia tempo procurando um trevo mágico que nunca havia nascido e nem nascerá aqui. Agora tudo faz sentido, pensou. Assim, enfurecido, selou seu cavalo e desapareceu velozmente por entre as árvores a caminho do castelo do Reino Encantado. Oitava regra da boa sorte. Ninguém pode vender a sorte. A boa sorte não se compra. Desconfie dos vendedores da sorte. Capítulo 8. A bruxa Morgana e a coruja visitam Cid. Após soltar uma malévola gargalhada, a bruxa Morgana partiu em direção ao norte, onde sabia que Cid estaria passando a noite. Ele dormiu tão profundamente que a coruja só conseguiu acordá-lo no terceiro pio. Uh! Uh! Quem é? Perguntou Cid, levantando-se e segurando firmemente o punho da sua espada, sem, no entanto, desembainhá-la. Não tema, sou Morgana, a bruxa. O que deseja de mim? A bruxa era malvada. Queria 2 coisas: que Note matasse Merlin e convencer Cid a sair dali. Dessa maneira, ela ficaria com um trevo mágico, caso ele nascesse no dia seguinte em algum lugar no bosque. Morgana inventou outra mentira para Cid. O trevo mágico vai nascer amanhã. Merlin, porém, mentiu para você. Não se trata do trevo da sorte limitada, mas do trevo da desgraça. Eu mesma lancei a maldição. Aquele que o arrancar morrerá em 3 dias. Contudo, se ninguém o arrancar, Merlin morrerá ao cair da noite. Por isso ele enganou você e o outro cavaleiro, para que os 2 morram no lugar dele. Merlin precisa que o trevo seja arrancado amanhã, antes do anoitecer. Volte ao castelo. Note, já está a caminho. A bruxa foi muito astuta. Deixou Cid sem opção. Se
no dia seguinte ele encontrasse o trevo mágico, não saberia o que fazer. Se o arrancasse, morreria. Contudo, e se Merlin tivesse razão? E se fosse mesmo o trevo da boa sorte? O melhor e mais fácil seria fazer como Note, abandonar o bosque e não enfrentar o dilema. Após pensar por alguns segundos, ele disse a Morgana: Bom, então partirei esta noite. A bruxa sorriu, satisfeita, mas Cid continuou: Mas vou procurar Merlin e pedirei a ele que colha o trevo mágico, pois, pelo que você disse, aquele que o arrancar morrerá em 3 dias. Mas, se Merlin fizer isso, ele não morrerá. Seu feitiço não terá mais efeito, pois quem vai morrer se o trevo não for arrancado? E quem vai morrer se ele for arrancado são a mesma pessoa. Portanto, Merlin se salvará e depois me dará o trevo. Com essa resposta, Cid se mostrou mais inteligente do que a bruxa, que já não sorria mais. Percebendo que o cavaleiro não caíra na armadilha, Morgana deu meia volta, com a coruja em seu ombro, montou na vassoura e partiu rapidamente, resmungando em voz alta. Aquele acontecimento fez Cid refletir. Ele sabia que Merlin não enganava ninguém. Como Note pôde dar ouvidos àquilo ou a qualquer outra coisa que a bruxa lhe tivesse dito? Será que ele não sabia, como bom cavaleiro, que o verdadeiramente importante é não perder a fé na própria tarefa? Por ter visto muitos cavaleiros se desesperarem e abandonarem o seu objetivo quanto a boa sorte demorava a chegar, ele aprendera a importância de manter a fé no que se acredita ser o certo. Antes de dormir, também pensou sobre a importância de não trocar o seu objetivo pelo de alguém, ou seja, o da bruxa pelo seu próprio. A boa sorte lhe chegava sempre que se mantinha fiel à sua tarefa, à sua missão e ao seu propósito. Por último, lembrou-se do que o seu mestre sempre dizia: Desconfie daquele que lhe propõe planos com os quais se ganha muito de forma fácil e rápida. Suspeite de quem tentar lhe vender a sorte. Nona regra da boa sorte. Após criar todas as condições favoráveis, tenha paciência, não desista. Para alcançar a boa sorte, tenha confiança. Capítulo 9. O vento, senhor do destino e da sorte. Na manhã seguinte, Cid se levantou um pouco inquieto. Sentou-se perto da terra que havia preparado e esperou. As horas se passavam e nada acontecia. O dia foi avançando sem nenhuma novidade. Cid disse a si mesmo: Bom, de qualquer maneira, vivi apaixonadamente estes dias no Bosque Encantado. Fiz o que acreditei ser o certo e necessário. Realmente era muito difícil descobrir o lugar exato onde nasceria o trevo mágico de 4 folhas, o trevo da sorte ilimitada. Mas de repente, o inesperado aconteceu. O vento, senhor do destino e da sorte, aquele que aparentemente se move ao acaso, começou a agitar as folhas das árvores. E começaram a chover pequenas sementes que pareciam minúsculos grãos de ouro verde. Eram sementes de trevos de 4 folhas. Cada semente era um trevo da sorte em potencial. Não chovia apenas uma, mas uma quantidade incalculável de sementes de trevos de 4 folhas. O verdadeiramente extraordinário, no entanto, é que as sementes não caíam apenas aonde Cid estava, mas em todo o bosque encantado. Absolutamente em todos os cantos daquele lugar. E não somente no bosque, mas em todo o reino encantado. Chovia sementes de trevos de 4 folhas sobre as cabeças dos cavaleiros que não haviam aceitado o desafio de Merlin. Chovia sobre os seres do bosque, sobre o gnomo, sobre a sequoia, sobre a dama do lago, sobre Stone. Choviam sobre Note e sobre a Morgana. Aquelas sementes se espalhavam por toda parte. Os moradores do Bosque Encantado e os habitantes do reino não prestaram atenção nelas. Eles sabiam que uma vez por ano, naquela época, choviam essas estranhas sementes, que não serviam para coisa alguma.
Na verdade, aquele estranho evento anual incomodava a todos porque era uma chuva bastante pegajosa. Depois de poucos minutos, a chuva de sementes dos trevos de quatro folhas parou. Uma vez depositadas em todos os cantos do bosque, as minúsculas sementes se confundiram com o solo, assim como pequenas gotas d'água em um oceano. Simplesmente se perderam, como sementes jogadas no deserto. E assim foram todas desperdiçadas, pois não germinaram. Milhares e milhares de sementes morreram na terra dura, árida e pedregosa daquele bosque sombrio. Todas, exceto algumas, que foram parar numa pequena extensão de terra fresca e fértil, livre das pedras e onde havia água abundante, o brilho do sol e o frescor da sombra. Foram essas, e somente essas, as sementes que se transformaram, depois de alguns instantes, em trevos de quatro folhas, em centenas de brotos de trevos mágicos, um número grande o bastante para garantir sorte por todo o ano, até a chuva do ano seguinte. Em outras palavras, sorte ilimitada. Sid observou extasiado a boa sorte que havia criado. Impressionado e comovido, ajoelhou-se em sinal de gratidão e lágrimas brotaram de seus olhos. Quando percebeu que o vento emainava, quis se despedir dele e agradecer-lhe por trazer as sementes. Assim, voltando-se para o céu, invocou-o: Vento, senhor do destino e da sorte, onde você está? Quero agradecer-lhe. O vento respondeu: Não é necessário me agradecer. Todo ano, nesta mesma data, jogo sementes de trevos de quatro folhas por todo o bosque encantado e em todos os cantos do reino. Sou o senhor do destino e da sorte, e entrego, seguindo ordens expressas, as sementes da boa sorte por todos os lugares onde passo. Ao contrário do que muitos pensam, eu não distribuo a sorte, só cuido para que ela esteja disseminada por igual em toda parte. Os trevos mágicos que nasceram porque você criou as condições adequadas para isso. Qualquer um que tivesse agido assim obteria a boa sorte. Eu me limitei a apenas o que sempre fiz. A boa sorte que levo comigo está sempre por aí. O problema é que quase todo mundo acredita que não precisa fazer nada para alcançá-la. E continuou. Na verdade, tanto fazia o lugar em que você escolhesse. O importante era prepará-lo da forma como o fez. A sorte é a soma de oportunidade e preparação, mas a oportunidade está sempre presente. E assim é. Só nasceram trevos de quatro folhas, os trevos mágicos, sob os pés de Cid, porque ele foi o único em todo o reino que criou as condições para que nascessem. Pois, ao contrário do que muitos pensam, a boa sorte não é algo que acontece a poucos, que não fazem nada. A boa sorte é uma coisa que pode chegar a todos nós se fizermos algo. E esse algo consiste unicamente em criar as condições para que as oportunidades, que são dadas a todos igualmente, não morram como sementes de trevos de quatro folhas caindo em terra estéril. E o vento se afastou enquanto Cid deixava o bosque encantado para ir encontrar com Merlin. Décima regra da boa sorte: para criar a boa sorte é preciso preparar as condições favoráveis para as oportunidades. As oportunidades, porém, não dependem de sorte ou de acaso. Elas estão sempre presentes. Síntese: criar a boa sorte consiste unicamente em criar as condições favoráveis. Capítulo 10: O reencontro com Merlin. Note, cavalgou durante toda a noite. Ao chegar ao castelo, seu cavalo negro tinha o lombo machucado pelos golpes do chicote e das esporas que Not lhe afligira para chegar a tempo de colher o trevo mágico que, segundo acreditava, teria brotado nos jardins do castelo. Assim que chegou ao seu destino, seu pobre corcel negro morreu de exaustão. Not cruzou a porta do castelo e cada um dos salões, derrubando com golpes e chutes tudo o que encontrava no caminho.
A espada estava desembainhada e o seu rosto crispado, com os olhos vermelhos de raiva. Merlin! Merlin! Onde está você? Não se esconda, porque eu vou encontrá-lo. Ele resolveu ir para o verde e frondoso jardim do castelo, onde sabia que encontraria o mago. Quando abriu a porta que dava para a parte externa, viu Merlin no centro do jardim de pé, firme e sereno, apoiado em sua bengala branca e com um semblante sério. Porém, o jardim já não era mais um jardim. Agora era um pátio de azulejos. Durante as últimas 7 noites, os empregados do castelo tinham coberto a terra com azulejo. Note deixou a espada cair de sua mão. Por que fez isso? Por que você cobriu o jardim de azulejos? Perguntou ele. Porque, do contrário, você teria tentado me matar. Não aceitaria minhas explicações. Esta era a única forma de convencê-lo de que aqui não há trevos e de que a bruxa o enganou. Eu, Merlin, o mago, sei de tudo. Sabia que a bruxa lhe venderia a sorte que quase nunca acontece. Também sabia que você viria ao meu encontro para me matar, e somente depois de procurar por horas e horas no jardim, constataria que o trevo mágico não está aqui. Eu precisava dissuadir você antes disso, pois não queria ter que lutar em vão. Note começou a perceber seu erro. Tinha escolhido o caminho mais fácil. Ele sempre pensara que merecia a sorte. Naquele exato momento, no jardim do castelo e ao lado de Merlin, ele entendeu que estava errado. O mago continuou a explicar. Agora já sabe. O trevo mágico não está aqui. Nasceu há algumas horas no Bosque Encantado, assim como prometi. Havia trevos mágicos mais do que suficiente, inclusive para você. Mas você abandonou suas chances. Não acreditou em si mesmo. E mais, esperou sempre que os outros o presenteassem com a sorte. Sua visão desse desafio foi muito limitada e desprovida da paixão, do entusiasmo, da entrega e da generosidade e confiança necessárias para conseguir quantos trevos mágicos da boa sorte você quisesse. Note, deu meia volta e, sem espada nem cavalo, foi até o seu castelo, onde permaneceu em total solidão por longos anos. No dia seguinte, Cid chegou à cidade. Foi diretamente ao castelo real para dizer a Merlin o que que havia encontrado o trevo mágico, o trevo da sorte ilimitada. Queria agradecer-lhe. Merlin! Merlin! Olhe! E mostrou-lhe um punhado de trevos de 4 folhas, trevos da boa sorte. Veja, não é apenas um trevo mágico, há tantos quantos se queira. Claro, Cid. Quando alguém cria as condições necessárias, pode obter tanta boa sorte quanto desejar. Por isso, a boa sorte é sorte ilimitada. Quero agradecer-lhe de alguma forma, Merlin. Eu devo isso a você. De jeito nenhum, respondeu Merlin. Eu não fiz nada. Absolutamente nada. Foi você que decidiu ir ao Bosque Encantado. Você aceitou o desafio entre centenas de cavalheiros. Você resolveu trocar a terra, apesar de lhe terem dito que nunca nasceria um trevo naquele lugar. Você optou por compartilhar sua sorte com a Dama do Lago. Você escolheu ir à frente em vez de adiar a limpeza dos galhos. Você percebeu que era aparentemente desnecessário, mas imprescindível e compreendeu a importância de tirar as pedras quando pareciam que tudo já estava feito. Você decidiu acreditar para ver. Você confiou no que havia realizado, mesmo quando lhe disseram que não podia vender-lhe a sorte. E Merlin acrescentou: E o mais importante, Cid, foi você que decidiu não confiar no acaso para encontrar o trevo e preferiu criar as condições para que ele chegasse até você. E concluiu: Você decidiu
ser a causa da sua boa sorte. Sid despediu-se de Merlin com um forte e afetuoso abraço. Depois, montou em seu cavalo branco e partiu em busca de novas aventuras. Ele passou o resto de seus dias ensinando os outros cavaleiros e as pessoas comuns, inclusive as crianças, as regras da boa sorte. Agora que sabia criar a boa sorte, não podia guardar o segredo somente para si, pois a boa sorte deve ser compartilhada. E Cid pensou que, se agindo sozinho, tinha sido capaz de criar tanta boa sorte somente em 7 dias, o que não seria capaz de fazer todo o reino, se cada um de seus habitantes aprendesse a criar a boa sorte pelo resto de suas vidas? A nova origem da boa sorte. Se criar a boa sorte é criar as condições favoráveis, a boa sorte depende unicamente de você. A partir de hoje, você também pode criar a boa sorte. Parte 3: O reencontro. Ao fim da história, Davi também estava descalço, apoiando seus pés nos braços que havia sobre o banco no qual ele e Vitor estavam sentados. Os dois ficaram em silêncio, refletindo sobre a história. Passaram-se alguns minutos, ambos estavam pensando em algo. Uma lágrima rolou pela face de Davi. O primeiro a falar, no entanto, foi Vitor. Sei o que você está pensando, mas não quero que veja segundas intenções em minhas palavras. Por quê? Perguntou Davi. Talvez você ache que é somente uma fábula, um conto. Não sei. Não quis dizer que você. Eu só queria fazer a boa sorte chegar até você. Estava pensando exatamente nisso, Vitor. Na forma como essa história chegou em mim. O encontro com o meu amigo de infância, que eu não vi há 50 anos, colocou essa história em minhas mãos. Vitor refletiu sobre o encontro casual com Davi. Um tremendo acaso. Isso fora sorte e não boa sorte. Concluiu que a história da boa sorte tinha chegado a Davi por acaso. Que paradoxo, ele disse a Davi. É verdade. Você conheceu a história da boa sorte por acaso. Você acredita nisso? Perguntou Davi. Eu estava pensando justamente o contrário. O contrário? Surpreendeu-se Vitor, sem saber o que Davi se referia. É, o contrário. Fui eu que criei as condições para essa história chegar a mim, para que a boa sorte viesse ao meu encontro. Você? Sim, Vitor. Não nos encontramos por acaso. Nos últimos 4 anos, os piores que já vivi, minha única esperança era encontrar o único amigo que já tive. Você. Nesses anos, não havia um só dia que não procurasse seu rosto em todas as pessoas que passavam por mim, em cada pessoa com que cruzava, em cada sinal. Nos cafés, nos bares, em todos os cantos da cidade, nunca deixei de olhar cada face, esperando encontrar a sua. Você é o único amigo que tenho e já tive. Imaginei muitas vezes que o encontrava. Visualizei várias vezes nosso encontro, assim como Sid via crescer seu trevo. Em algumas ocasiões, até pude sentir o abraço que nós demos há pouco. Jamais deixei de acreditar que aconteceria. E acrescentou: Eu o encontrei porque quis encontrá-lo. A história da boa sorte chegou a mim porque eu, sem saber, já estava procurando. Visivelmente emocionado, Vitor disse a Davi: Portanto, na verdade, você acredita que a fábula está certa? Claro, continuou Davi. A fábula está certa. Não pode ser de outro modo. Nosso encontro é uma demonstração de que eu também posso ser como Cid. Hoje fui eu que criei a boa sorte. Eu também posso criar a boa sorte. Não concorda? Concordo, exclamou Victor. Será que posso acrescentar mais uma regra à sua história? Mas é claro, respondeu Victor. Então Davi disse: A história da boa sorte nunca chega em suas mãos por acaso. Victor sorriu. Não era preciso dizer mais nada. Entre bons amigos, as palavras muitas vezes são desnecessárias. Eles se abraçaram de novo. Victor foi embora, mas Davi ficou sentado no banco e voltou a apoiar os pés descalço sobre os trevos frescos do grande parque da cidade. Davi notou que alguma coisa lhe fazia cócegas nos pés. Inclinou-se
e, sem olhar, arrancou algo do chão que lhe tocava muito suavemente a pele, que parecia querer chamar a sua atenção. Era um trevo de 4 folhas. Aos 64 anos, Davi começou a acreditar que podia criar a boa sorte. E você, quanto tempo vai esperar?